Shalom? Shalom aí, shalom aqui. Hoje nós vamos falar sobre as profecias de Israel. Pois bem, as profecias escritas na Bíblia Sagrada sobre a nação de Israel, elas estão se cumprindo a cada dia. E nós estamos vivendo um período de cumprimento das profecias uma atrás da outra. E o cumprimento dessas profecias tem sido, assim, algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo, assim, assustador, debaixo dos nossos olhos. Pois bem, veja só, os judeus, há uma profecia em Ezequiel, capítulo 31, capítulo 34, Isaías, capítulo 11, versículo 11, versículo 12. Esses textos que eu estou passando para vocês é do Primeiro Testamento, do chamado Antigo Testamento. E lá diz que a nação de Israel, que os judeus, como as outras tribos que se perderam, eles vão voltar para a nação de Israel. Eles estarão voltando para o cumprimento da profecia. E aí, eles voltando para se cumprir a palavra de Deus, hoje, nos nossos dias, quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de maio de 2019, já existem 6 milhões de judeus, 6 milhões em Israel. Imagina você que foram mortos nos campos de concentração 6 milhões. Exatamente o número de judeus que estão de volta a Israel. São aproximadamente 1,5 milhão de russos, judeus askenazitas, judeus que voltaram para Israel. Eles são oriundos da Rússia. E outros estão voltando de outras partes do mundo, porque a Bíblia diz que o Senhor traria de volta e iria congregar esses povos, os judeus, a nação de Israel, oriunda de outros povos. E aí as profecias estão se cumprindo. Outra profecia que está se cumprindo é que os cristãos de nações diversas iriam ajudar Israel se tornar uma nação. Assim como Oswaldo Aranha ajudou, em 1948, a nação de Israel se tornar um país reconhecido por outras nações, reconhecido pela ONU, reconhecido por diversas nacionalidades. Os cristãos que são oriundos dos judeus, ou pela fé, ou por descendência física, muitos cristãos, muitas pessoas que acreditam que o Cristo é Yeshua, Jesus, muitos cristãos ajudaram e serão partes fundamentais no retorno dos judeus para Israel, inclusive na construção do terceiro templo. O terceiro templo será erguido com a ajuda de cristãos. Por exemplo, a Bíblia nos informa e diz em Esdras, capítulo 6, que várias pessoas que não eram de descendência de judeus, da nacionalidade de Israel, eles ajudaram Israel voltar. Por exemplo, Ciro foi um rei que ajudou a nação de Israel voltar para casa. Há também outro rei chamado Dário, outros falam Dario, e outros também como Artaxerxes, que é rei da Pérsia, foi rei da Pérsia. Pois bem, essas pessoas, eles não eram judeus nem descendentes de judeus da nação de Israel. Eles simplesmente eram gentios, não judeus, mas ajudaram Israel. Assim será também no tempo final do mundo, no tempo final, quando nós estivermos aproximando do milênio, do chamado milênio, chamado antes um pouco da grande tribulação, a tribulação que vai ser oriunda, que vai vir sobre o mundo, que virá sobre as nações. Pois bem, Isaías 49 também fala que as nações trarão, que o Senhor Deus trará das nações os seus filhos, né? Os filhos de outras nações que não são judeus,
estarão indo para Israel para visitar, olha o que está na profecia de Isaías 49. Eles estarão indo visitar, estarão indo apoiar, ou também estariam orando pela nação de Israel. Que coisa maravilhosa. São 3 princípios. Visitando, estariam apoiando ou estariam orando por Israel. E isso está em Isaías 49, lembrando que Isaías profetizou isso 700 anos aproximadamente, antes do nascimento do Cristo, de Jesus, Yeshua. Pois bem, nós estamos a 2.700 anos dessa profecia de Isaías. E ela está se cumprindo hoje, aqui na terra, diante dos nossos olhos, e Deus é Deus, a palavra dele é poderosa, passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Está escrito assim. Também uma outra profecia é a revitalização, ou seja, o idioma hebraico seria ou voltaria à vida. Lá em Sofonias, capítulo 3, está dizendo que as nações invocariam o nome do Senhor. As nações invocariam o nome de Deus. E Deus assim faria com as nações. Ele traria de volta, ele resgataria o idioma bíblico, o idioma da palavra de Deus, o idioma que a Bíblia foi escrito. O Senhor faria um grande movimento entre as nações. Inclusive, esse movimento começou com Eliezer ben Yehudá, que foi o judeu que trouxe de volta as palavras sagradas, a língua sagrada, o idioma sagrado, que é o hebraico. Esse idioma foi restaurado, foi resgatado por Eliezer. E uma coisa tremenda, linda, maravilhosa. Ele falava o seguinte: se Deus está dando a terra, nós vamos precisar da terra, nós vamos precisar da vida política, das questões políticas, mas também precisaremos do idioma. O idioma dos nossos pais, o idioma dos nossos patriarcas, dos nossos antigos pais. E aí, Eliezer ben Yehudá, ele vem com esse movimento de trazer o idioma que estava morto, praticamente morto. Ninguém falava em hebraico, ninguém lia hebraico, era uma coisa que estava abandonada. E ele, por uma direção de Deus divina, glória a Deus por isso, ele traz de volta essa vontade de estudar o hebraico. Só que isso passou pelos anos, isso tem sido fundamental para que Deus restaure não só a nação, não só o povo, mas a língua original da Bíblia Sagrada. E esse renascimento da nação, em cumprimento a uma outra profecia de Isaías 51, né? Isaías também profetiza que a nação seria restaurada. Quando você lê a história de Israel, você percebe que Israel esteve nas mãos dos gregos, esteve nas mãos dos romanos, esteve nas mãos dos muçulmanos, dos otomanos, esteve nas mãos de diversos povos, diversas etnias diferentes, e agora a Bíblia diz em Isaías 51 que Deus restauraria a nação e que faria do deserto, olha que profecia tremenda, faria do deserto algo tão extraordinário que seria como o jardim do Éden. Ou seja, ia ter plantas, ia ter flores, ia ter vida. Engraçado que quando você vai em Israel, Israel tem plantas, tem flores no meio do deserto. Na areia do deserto nasce pé de mamão, na areia do deserto nasce flores, em cumprimento à palavra de Deus. Em 1948, Israel é dado como nação. E uma coisa extraordinária é que foi por um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel se torna nação novamente, e aí a terra é desenvolvida, a agricultura é desenvolvida, tecnologia, cultura, tudo é muito desenvolvido em Israel. Israel tem apenas 70 anos e o que é mais interessante, está entre uma das nações mais poderosas do mundo, mais desenvolvidas do mundo inteiro. Isaías diz que quando Jacó voltar, quando Jacó enraizar na terra, ele vai encher a terra de frutas, em cumprimento à palavra de Isaías. Coisas maravilhosas, coisas tremendas. Olha, o terceiro templo será restaurado, os princípios de Deus estão voltando, não há um idioma tão procurado para ser aprendido, para ser restaurado como o hebraico, como
da Escritura Sagrada. E outra coisa, uma outra profecia que eu queria deixar para você no final desse vídeo. Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Está escrito assim, que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, o eterno Deus, ele abençoaria Abraão, as famílias e todos aqueles que abençoarem Abraão e os descendentes de Abraão seriam abençoados. Ao contrário também funciona. Aqueles que amaldiçoassem Abraão e seus descendentes seriam amaldiçoados pelo próprio Hashem, pelo próprio Deus eterno. Que você pense sobre isso e valorize que as profecias de Deus estão se cumprindo, a palavra de Deus vai se cumprir e a bênção dele repousará sobre a tua vida. Fique com a Shalom, Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante para você, se houve um aprendizado, um conhecimento, se inscreva no nosso canal, dá uma força no nosso canal aí e também comente e assista o próximo vídeo.